treinou na Grande Florianópolis. Os nossos repórteres foram até a escola. Em Florianópolis, Adélio Bispo de Oliveira morou em uma casa nessa rua, no bairro Itacorubi. Trabalhou como atendente em um supermercado e na pizzaria de um shopping. Em maio desse ano, participou de uma manifestação no centro da cidade em apoio ao ex-presidente Lula. Há 2 meses, Adélio visitou essa escola de tiro na Grande Florianópolis. Fez uma aula experimental e foi embora. A assessoria da empresa não revelou se ele estava sozinho ou com amigos, mas confirmou a relação de amizade entre a família de Bolsonaro e o dono da escola. A escola de tiros é frequentada pelos filhos do candidato. De acordo com a polícia, Adélio não tem registro de crimes cometidos em Santa Catarina. O comando da Polícia Militar de Minas Gerais explicou de quem é a responsabilidade da segurança durante a campanha eleitoral. O protocolo de atuação da Polícia Militar nas atividades de campanha é o que nós chamamos de segurança aproximada. Ela faz a segurança ostensiva, visando muito mais o público que se faz presente a esses eventos do que o candidato em si. O candidato à presidência da República, a segurança pessoal dele é responsabilidade dos agentes da Polícia Federal. A Polícia Civil de Minas Gerais confirmou que já identificou um segundo suspeito de incitar a violência durante o ato de campanha de Jair Bolsonaro, quando ele foi ferido. Há informação de um segundo suspeito do caso. Tá certo? Então, nós estamos auxiliando nas investigações, temos a informação da qualificação dele e de que ele é um suspeito de estar envolvido com o primeiro autor. Bom, então só esclarecendo, as primeiras informações indicam que ele estaria incitando a violência ali ao redor de Jair Bolsonaro quando o presidenciável foi atacado, mas não teria ajudado a Adélio Bispo de Oliveira. Vamos ao vivo a Belo Horizonte para ter novas informações com o repórter Luiz Calzone, que também acompanha essas investigações. Boa noite, Luiz. A polícia de Minas já divulgou o nome desse segundo suspeito? Olá, Adriana, boa noite para você, boa noite a todos. A identidade desse segundo suspeito que teria participação ao ataque ao Bolsonaro não foi divulgada, mas ele está detido na mesma delegacia que o agressor e será ouvido, vai prestar esclarecimentos para a Polícia Federal. Ele continua lá em Juiz de Fora, na delegacia, e vai prestar esses esclarecimentos. Um inquérito foi instaurado para apurar o fato. Aqui em Belo Horizonte, o governador Fernando Pimentel manifestou repúdio ao atentado e demonstrou solidariedade a Jair Bolsonaro. Disse também que a violência não é o caminho e nem a forma de participação no processo democrático. O agressor, Adélio Bispo de Oliveira, continua na delegacia da Polícia Federal em Juiz de Fora. Mas a identidade desse segundo possível autor do ataque ao Jair Bolsonaro ainda não foi divulgada durante essa coletiva de imprensa que aconteceu agora, no início da noite, no Palácio da Liberdade, aqui em Belo Horizonte. Adriana. Obrigada, Luiz. E agora nós vamos voltar novamente ao vivo a Juiz de Fora, agora para conversar com a repórter Michele Pacheco, que acompanhava o ato de campanha de Jair Bolsonaro, portanto, ela acompanhou o momento em que o ataque aconteceu. Boa noite, Michele. Agora você segue acompanhando as investigações. O depoimento de Adélio Bispo de Oliveira já terminou? Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. De acordo com a Polícia Federal, ele passou o restante da tarde prestando depoimento e até agora há pouco ainda era ouvido. Ele vai ter a prisão confirmada e vai ser encaminhado para o Centro de Remanejamento do Sistema Prisional, o CERESP, aqui de Juiz de Fora. Durante a tarde, quando aconteceu aquele tumulto todo, ele chegou a conversar com policiais militares e disse que tinha feito isso por discordar de opiniões de Bolsonaro. Houve muitas brigas, muito tumulto na hora da agressão. Essas pessoas que, falamos agora há pouco, que foram presas por incitar, elas também prestaram depoimentos e foram liberadas. O Adélio vai ficar preso aqui em Juiz de Fora. Ele admitiu que veio de Montes Claros com essa intenção e agiu sozinho. Pouco depois de ser detido, dos policiais militares evitarem que ele fosse linchado pelos partidários de Bolsonaro, ele se calou e disse que só falaria na Polícia Federal. Michele Pacheco, de Juiz de Fora. Michele, por gentileza, eu gostaria de continuar falando com você mais um instante, só para que você narrasse para a gente como foi toda a confusão no momento em que você testemunhou esse ataque ao candidato Jair Bolsonaro. Havia ali ao redor dele, de fato, um clima de incitação à violência, das pessoas dizendo que era para tentar atacá-lo, ou te pareceu um ato mais isolado do Adélio Bispo?
Adriana, antes do Jair Bolsonaro chegar ao centro da cidade, ele teve um almoço com empresários e depois ele deslocou. Enquanto aguardavam, houve certos tumultos isolados. Pessoas que criticavam, os partidários respondiam com ofensas em frente à Câmara Municipal. A situação ficou bem tensa. Quando o candidato chegou, nós entendemos, imaginamos que tudo estava com... Mas depois a gente observou que os seguranças estavam muito nervosos, muito agitados, como se tivesse informação de alguma instabilidade no caminho. Eles chegaram, inclusive, a cogitar cancelar a caminhada. Mas depois parece que a situação ficou tranquila, havia muitos seguranças. Nós, da imprensa, tínhamos dificuldade de nos aproximarmos do candidato, daquele momento que ele estava, para que ele conseguisse descer. Ele foi colocado nos ombros de um correligionário e desceu toda a rua de pedestre. Então, assim, a gente viu que a situação estava muito tensa, havia várias brigas em volta, mas ninguém imaginava que isso fosse acontecer. E quando ele foi esfaqueado, logo depois, foi uma confusão muito grande, um tumulto intenso. Policiais militares foram chamados, ele foi retirado do local pela Polícia Federal. Enfim, esse tumulto continuou até que a polícia conseguisse estabilizar e tirar o Adélio de lá. Depois a situação se acalmou. Muito obrigada, Michele, pelas suas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre o ataque ao candidato à presidência de Bolsonaro. Agora, destaques internacionais. Em reunião de emergência na ONU, líderes mundiais se unem contra a Rússia e a